Imagine abrir os olhos dentro de um navio pirata no ano de 1717. O teto é baixo, o ar está abafado e o cheiro de suor, madeira molhada e comida estragada toma conta do lugar. Acima de você, homens correm pelo convés. Alguém grita que uma vela apareceu no horizonte. Seu primeiro dia como pirata acaba de começar. Muitos piratas começaram como marinheiros comuns. Trabalhavam em navios mercantes ou militares, recebiam pouco e enfrentavam castigos brutais. Alguns desertavam, outros eram capturados e aceitavam entrar para a tripulação. Para um homem pobre, a pirataria podia parecer uma chance de liberdade, dinheiro e vingança contra comandantes abusivos. Tomás é um personagem fictício criado para representar esses homens. Ele tem 24 anos, trabalhou em navios mercantes e passou meses sem receber. Depois de sofrer violência de um capitão, abandonou sua embarcação e entrou para uma tripulação pirata. Agora, precisa provar que é útil antes que os outros decidam que ele é apenas mais uma boca para alimentar. Um navio pirata precisava ser rápido. A tripulação preferia embarcações capazes de perseguir mercantes e escapar de navios de guerra. Canhões eram importantes, mas velocidade e surpresa podiam valer mais. Muitos navios eram roubados e modificados. Tudo o que não ajudasse durante uma perseguição podia ser retirado para deixar a embarcação mais leve. Ao contrário do que os filmes mostram, alguns capitães piratas não possuíam poder absoluto. Eles podiam ser escolhidos pela tripulação e até removidos se demonstrassem covardia ou incompetência. Durante uma batalha, o capitão comandava. No cotidiano, o contramestre podia controlar provisões, castigos e divisão dos saques. Muitas tripulações criavam regras conhecidas como artigos. Elas definiam a divisão do saque, os deveres de cada homem e as punições por roubar um companheiro. Algumas proibiam brigas dentro do navio, outras determinavam compensações para quem perdesse um braço, uma perna ou a visão durante um ataque. Ser pirata não significava passar o dia bebendo rum. O navio exigia trabalho constante. Era preciso ajustar velas, puxar cordas, limpar o convés, retirar água do casco e observar o horizonte. Uma pequena falha poderia rasgar uma vela, quebrar um mastro ou deixar a embarcação parada durante uma tempestade. O espaço para dormir era apertado, quente e escuro. Muitos usavam redes penduradas lado a lado. Ratos circulavam entre barris e sacos de comida. Quando o mar ficava agitado, tudo balançava. Dormir por algumas horas sem ser acordado por ordens, tempestades ou ataques já podia ser considerado um luxo. Nos primeiros dias havia carne salgada, farinha, queijo e frutas. Depois de semanas no mar, a situação piorava. Os biscoitos ficavam infestados por insetos, a água adquiria cheiro ruim, a carne apodrecia. Alguns marinheiros batiam o biscoito na mesa antes de comê-lo, tentando derrubar os pequenos animais escondidos dentro dele. Mais piratas podiam morrer por doenças do que em batalhas. Escorbuto, febres, infecções e problemas intestinais eram comuns. Uma ferida pequena podia se tornar mortal. Não existiam antibióticos. O tratamento podia incluir álcool, ervas, cortes e amputações realizadas com instrumentos pouco limpos. Quando havia um cirurgião a bordo, ele trabalhava com poucos recursos. Balas precisavam ser retiradas, feridas fechadas e membros esmagados podiam ser amputados. O paciente recebia álcool e era segurado por outros homens. A dor era extrema. Mesmo sobrevivendo ao procedimento, uma infecção ainda poderia matá-lo dias depois. De repente, o vigia encontra uma vela no horizonte. A tripulação fica em silêncio. Pode ser um navio mercante cheio de mercadorias, mas também pode ser uma embarcação de guerra.
O capitão precisa decidir se vale a pena perseguir. Um erro transformaria os caçadores em presas. As velas são abertas e todos correm para suas posições. Os piratas tentam se aproximar usando o vento. Em muitos casos, a simples visão da bandeira e dos homens armados fazia o alvo se render. Uma batalha danificaria o navio e destruiria mercadorias. Por isso, o medo era uma das armas mais importantes. A bandeira negra transmitiu uma mensagem: renda-se e talvez seja poupado. Algumas tripulações também utilizavam bandeiras vermelhas para indicar que não haveria misericórdia. Caveiras, ossos e ampulhetas lembravam que o tempo estava acabando. Cada símbolo ajudava a construir a reputação do capitão. Os navios se aproximam. Ganchos prendem as embarcações e homens saltam para o convés inimigo. A fumaça, gritos e disparos. Tomás segura sua arma, mas quase não consegue enxergar. Tudo acontece rapidamente. Em poucos minutos, um lado pode se render. Se a resistência continuar, a batalha se torna muito mais violenta. O saque raramente era formado apenas por moedas e joias. Piratas procuravam alimentos, remédios, armas, pólvora, tecidos, ferramentas e bebidas. Qualquer coisa útil podia ser levada. O navio capturado também podia ser incorporado à frota. Para a tripulação, comida e medicamentos muitas vezes valiam mais do que um baú de prata. Depois do ataque, o saque era dividido seguindo os artigos da tripulação. O capitão podia receber mais partes, mas não ficava com tudo. O contramestre, o cirurgião e outros especialistas também podiam receber valores maiores. Esse sistema parecia mais justo do que o pagamento oferecido a muitos marinheiros comuns. Piratas quase nunca enterravam tesouros em ilhas secretas. O saque era dividido e gasto rapidamente. Mapas com um grande X pertencem mais às histórias de aventura do que à realidade. Um dos poucos casos famosos de tesouro enterrado foi associado ao capitão William Kidd, mas isso estava longe de ser comum. Em lugares como Nassau, nas Bahamas, piratas encontravam abrigo, reparavam navios e vendiam mercadorias. Por alguns anos, a ilha tornou-se um centro da pirataria no Caribe. Tavernes, comerciantes e tripulações transformaram o porto em um lugar caótico, onde fortunas podiam surgir e desaparecer em uma única noite. Embora a maioria dos piratas fosse formada por homens, algumas mulheres ficaram famosas. Annie Bonny e Mary Read navegaram com a tripulação de Calico Jack. Relatos afirmam que elas lutaram armadas durante ataques. Suas histórias mostram que a pirataria também atraía pessoas que tentavam escapar dos papéis impostos pela sociedade. Obrigar prisioneiros a andar na prancha não era uma prática comum. Piratas podiam abandonar alguém em uma ilha, espancar, executar ou libertar prisioneiros. A prancha tornou-se famosa em livros e filmes. A realidade era menos teatral, mas frequentemente muito mais cruel. A carreira de um pirata normalmente era curta. Alguns morriam em batalhas, tempestades ou epidemias. Outros aceitavam perdões e abandonavam o mar. Os capturados podiam ser julgados e enforcados diante do público. Seus corpos às vezes eram exibidos como aviso para qualquer marinheiro que pensasse em seguir o mesmo caminho. A vida pirata oferecia uma liberdade rara para a época, mas cobrava um preço alto. Fome, doença, tempestades, violência e morte faziam parte da rotina. Os piratas não eram apenas heróis aventureiros, nem monstros sem humanidade. Eram pessoas vivendo fora da lei em um mundo brutal. E você, sobreviveria uma semana a bordo? E se chegou até aqui, comenta pirata nos comentários. Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal.